nossa responsabilidade social, né, na evolução, né? O que nós, espíritos encarnados, temos como um compromisso, né, com a sociedade. Qual é o nosso papel que precisamos prestar contas em relação a isso quando chegarmos na nossa verdade, na vida do espírito, né? Nós, quando estávamos na vida espiritual, antes desse momento que aqui estamos, nós tínhamos ali um panorama, uma ideia do que iríamos viver, do que iríamos experimentar nesta vida. E dentro desse panorama, dessas características que ali se apresentavam para nós, o papel da família também é algo, obviamente, que será de nossa responsabilidade a contribuição para aqueles que, porventura, estiverem ligados a mim, né, que forem ali um filho, uma filha, um esposo e tudo mais, além do ciclo que está em torno de mim, né? A família da sua companheira, do seu companheiro e todos os membros que ali existem, além dos seus vizinhos, amigos e tudo mais. Então tudo isso estava compreendido nesse desenho, nessa estrutura desta nova vida que você iria enfrentar, né? Mas como eu e você possamos ser uma ferramenta útil, algo positivo nessa estrutura toda, nessa construção toda. Antes de chegar numa estrutura mais social, de um convívio com muitas pessoas, nós temos que pensar no convívio da nossa casa, do interior do nosso ambiente, onde nós existimos. E aí, eu quero chamar a atenção, em particular, daqueles que são trabalhadores, daqueles que são estudantes de espiritualidade, frequentadores de casas e tudo mais. Certo é, quero acreditar eu, que todos nós nessa condição buscamos ali o mínimo do conhecimento, o mínimo da instrução espiritual, de uma vida como espírito encarnado, através das obras que não são aos montes, né? E dentro dessas orientações que os espíritos nos reservam, nos entregam, né? Está ali o bom convívio de um para o outro, a necessidade dessa construção positiva. Porque em específico para os trabalhadores e frequentadores da casa. Eu sempre bato nessa tecla e vou continuar falando sobre isso durante o tempo que eu estiver fazendo isso aqui. De nada adianta eu ser um bom trabalhador, um bom médium, uma pessoa do bem, uma pessoa correta, do portão da minha casa para fora, né? Nas atividades que eu desempenho na casa que eu trabalho, no grupo que eu estou, e dentro do meu lar, eu sou ao avesso disso, ao contrário disso, né? Então temos que olhar para isso. Eu preciso ser aquilo que sou na casa de trabalhos espirituais, dentro do meu lar. Ter empatia, ter bom humor, ter ali, né, ser uma ferramenta de auxílio no contexto da família, nas obrigações da casa, do lar, enfim, tudo que envolve ali, porque eu não sou ali um hóspede, eu sou um morador, eu sou alguém que existe ali num ciclo familiar, né? Porque, como eu sempre falo aqui, muitos já ouviram eu falar a respeito disso. Quando você vai no alvorecer, quando você vai na sua casa de trabalhos, você tem algumas regras ali de bom convívio, né? E essas regras, como eu sempre digo aqui, são fundamentais para que o trabalho transcorra de uma forma eficiente. E aí, muitas vezes ali, um irmão, eu, né, estou contido pelaquela regra, por aquela situação. Mas eu não posso esquecer, né, que fora dali eu tenho que exercer esse comportamento também. Eu tenho que ser uma pessoa de construção de valores, né, de exemplos positivos às outras pessoas. Essa é uma responsabilidade social que nós temos aqui. E dentro do seu lar, sem sombra de dúvidas, para aqueles que são mais jovens do que nós, na condição de filho ou uma filha, nós somos exemplos para eles, né? Nós somos
aquilo que eles observam em tempo integral na sua formação. Eles copiarão de mim e de você aquilo que eles viram, aquilo que eles observaram do comportamento, tá? Nem sempre um filho ou uma filha seguirá os mesmos passos que você. Ele talvez não será um bandista, não será um kardecista, não será um católico, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Talvez ele não vá por um caminho religioso. Mas ele tem, do que ele observou em você, das práticas que você desenvolveu em casa, a boa conduta, o bom comportamento, né? O respeito, as práticas positivas. Então, que de fato nós, como estudantes da espiritualidade, né, devemos oferecer a esses jovens que percorrem os nossos lares, né, os nossos filhos, é esse exemplo de conduta. Porque é isso que de fato vai impregnar em suas memórias e que ele de fato irá oferecer quando ele estiver da porta para fora. Quando ele construir a sua família, quando ele construir o seu meio social também. Então, se preocupe mais com isso. Em vez de se preocupar em doutrinar, em forçar alguma situação, em inseri-lo forçosamente em algo que para eles, na idade deles, muitas vezes é algo chato, algo que ele não quer frequentar, que ele não deseja ir por esse caminho ainda, não foi a escolha dele. Mas, respeitando isso e ele não indo, exerça você o papel a qual você adquiriu de conhecimento nos locais onde você está frequentando, ou naquilo que você leu e entendeu como uma verdade de comportamento. Isso, sem sombra de dúvidas, para essa geração que está sob os nossos cuidados, será fundamental para criarmos uma boa sociedade, um bom caráter do portão para fora. Exercer uma visão de alguém que respeita as outras pessoas e respeita a si mesmo. Porque se ele enxerga dentro do lar o desrespeito, ele exercerá lá fora a mesma condição. Ele será desrespeitoso com as pessoas. Ah, mas eu levo o meu filho nas práticas que existem ali, e levo na marra mesmo, forçadamente. Então, você concorda comigo que aquilo para ele não vai ser algo prazeroso, algo que ele gostará de executar? Não será assim, né? Todos nós passamos por isso. A minha geração tinha muito disso, né? No meu caso em específico, a minha avó, já desencarnada, era uma católica praticante. E ela me levava à igreja, né? Fiz primeira comunhão, fiz catecismo, fiz crisma e tudo mais, e eu ia muito mais para agradar a ela, que é um vínculo afetivo muito positivo que eu tenho com ela até hoje, do que propriamente por uma vontade minha, algo que eu queria de fato estar fazendo. Então, você pode imaginar que daí nada foi absorvido por mim, né? Não tinha ali o interesse, a vontade de estar conhecendo sobre os caminhos católicos naquela idade, né? A gente começava muito cedo e tal. As minhas ideias, os meus desejos nessa época eram outros, completamente diferentes, né? Eu tenho certeza que a grande maioria aqui também. Ninguém ficava preocupado com essas questões nessas idades, né? Queria só se divertir, brincar e outras coisas mais, tá? E o que de fato forma a conduta do ser é o exemplo que ele observa. É como o pai e a mãe constroem uma relação, como os avós convivem, como os tios e todo esse entorno dessa família, dessa construção espiritual. Porque lembra que eu falei? Quando estávamos na vida espiritual, estávamos olhando o nosso projeto, aquilo que iríamos vivenciar, estava contido todo esse cenário para nós. Então temos uma responsabilidade para com isso. Eu tenho que cuidar só de mim, eu tenho que pensar só em mim. Não, você é uma ferramenta para essa geração que está sobre a sua tutela. Assim como seus pais, os meus pais, foram uma ferramenta para mim no meu processo pessoal. Minha mãe me apresentou a parte esotérica, né? Quando eu tinha os meus 17, 18 anos, um pouco menos, minha mãe participava de grupos de estudos espirituais, acontecia aqui em casa, inclusive. Então, eu fui apresentado a isso. Talvez aí, eu não sei a programação dela, mas
estaria contemplado isso. Olha, você tem que dar esse primeiro passo, esse primeiro direcionamento para o Kleber, para que lá na frente ele construa aí o seu próprio conhecimento, a sua própria necessidade pessoal. E ela cumpriu isso. Ela trouxe isso para a minha vida, né, nessa idade. Depois eu segui outros caminhos e faço o que eu faço hoje, né? Então, eu segui aquilo que observei e como estava dentro da minha casa, achei algo interessante e daí comecei a construir uma jornada até hoje. Por exemplo, eu tenho um filho de 21 anos, né? Ele foi batizado na Umbanda, né? Conviveu ali na Umbanda, na época que nós frequentávamos a Umbanda, depois saímos, toda a família é envolvida com a Umbanda, a família da Fran e tudo mais, mas não foi ainda o caminho dele. Ele não procurou nada nesse sentido. Ele já fez os cursos de Reiki comigo, já fez os curso de apometria comigo, mas não se interessa por estar presente, por frequentar a casa, por estar na apometria, por assistir uma palestra minha lá no Alvorecer. Não é o que ele quer, não é o que ele busca nesse momento, e eu tenho que respeitar isso, né? Ele o Alvorecer vai completar aí, acho que 1 ano e meio, logo em breve. Ele não conhece o Alvorecer ainda, não foi até lá ver o que é o Alvorecer, né? E eu respeito isso, é a vontade dele, é o desejo dele. Eu digo mais uma vez, a maior contribuição que eu e a Fran podemos dar a ele é a conduta, é o exemplo, né? É como nós caminhamos com a nossa vida, o que ele observa aqui em casa, e não o que ele observa lá no Alvorecer. Não o dirigente de apometria, não a Fran na posição dela como apometra, nada nesse sentido. Ele tem que observar o pai e a mãe nas relações comuns da vida. Então, a todos nós requer isso, requer essa preocupação, esse olhar do que eu estou mostrando para os meus familiares, do que eu estou mostrando para o meu neto, né, para o meu sobrinho, para os meus filhos. Eu tenho esse compromisso. Ah, olha, eu sou espírita, olha, eu sou umbandista, eu sou do candomblé, eu sou da Seixenoê. Tá, ser isso não quer dizer que você já tenha um nível moral, comportamental admirável, né? Para ele, para o jovem, para o mais novo, para aquele que não entende, isso não quer dizer nada. Não representa absolutamente nada para ele. Ele quer ver você na atividade da vida. É isso que ele quer absorver, que ele quer entender, que ele quer compreender, né? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Claro, se você acha que deve inserir o seu filho numa igreja, levá-lo com você ao trabalho espiritual, colocar ele no... Como é que chama isso? Tem dentro do kardecismo para jovens lá, um estudo espiritual do evangelho e tudo mais, ok, nada contra, tá? Mas tenha um diálogo com ele, né? Pergunta se de fato ele está interessado nisso, se de fato isso para ele faz sentido, né, nesse momento. Talvez não faça, talvez ele precise de outras formações ainda sociais para um dia sentir a necessidade de buscar no conhecimento espiritual respostas que ele não encontrou na sociedade. Felicidades que ele ainda não alcançou, né? Entender o porquê de desilusões, de fracassos, né? De falta de algumas coisas, respostas que a vida material não entrega, e aí ele pode nessa hora ter o chamado, peraí, será que isso pertence ao invisível? Será que isso é uma coisa espiritual, né? Será que eu posso ir nesse caminho? Aí ele vai lembrar, eu tenho uma tia que frequenta uma casa kardecista, eu tenho um amigo que é da Umbanda, né? Minha avó, meu avô, vão na Umbanda a vida inteira, vou atrás deles e tal. Então ele vai lembrar do que você faz, ele vai, né, ter essa lembrança, essa recordação e irá até lá. Então vamos respeitar esse momento, não tentemos doutrinar as pessoas que estão à nossa volta. Não devemos fazer pregação sobre aquilo que a gente acredita para nós como uma verdade para o meu espírito. Na verdade, as pessoas irão se interessar por isso, elas chegarão até você quando você
tiver uma boa atitude, um bom comportamento, a pessoa enxergar em você alguém de uma relativa tranquilidade, de uma paz, ela vai querer saber o que ele faz, né? Qual é a atividade dele, como ele consegue ter essa tranquilidade toda. Ah, ele estuda isso, ah, ele pratica aquilo. Aí essa pessoa vai ter um interesse por isso, porque ela observou você. Ela viu algo em você, no seu comportamento, que para ela é uma busca, é algo que ela gostaria de ter. E aí ela vai seguir os passos que você ali orientar. Mas eu observo muito de estudantes, de praticantes de espiritualidade, uma necessidade de sair por aí convencendo as pessoas sobre questões que envolvem a espiritualidade, o espírito, a vida e tudo mais, tal. Eu não faço isso, tá? Eu não trago esse tipo de informação nos lugares que eu estou frequentando, na minha vida comum. Nem mesmo quando estou no alvorecer e os colegas estão por lá, talvez vocês possam pensar, nossa, vocês ficam conversando sobre obsessor, sobre vidas passadas, sobre isso, sobre aquilo. De forma alguma. Nós somos ali espíritos, né, convivendo no ambiente onde temos outros assuntos para falar, outras coisas para rir, outras coisas para lamentar. Então é um convívio social que nós precisamos, é um convívio de boas práticas. Isso de fato é espiritualidade. Isso de fato é você exercer aquilo que você acredita que aprendeu. Porque eu sou o facilitador de apometria, eu sou o dirigente de trabalho espiritual quando começamos as atividades. Quando está aberta a aula, está aberto o trabalho de apometria ou outro trabalho. Nesse momento eu sou essa pessoa. Fora dele ali, com o pessoal, tomando café, brincando, dando risada, comendo alguma coisa, eu sou o Kleber, né? E quero ali ter um convívio normal com as pessoas. E as pessoas lá no alvorecer sabem disso. E eu dou essa condição, né? Eu dou a eles uma pessoa normal, como todos os outros. E eu levo isso também para a minha vida comum, né? Eu reclamo, eu falo palavrão, eu faço piada, né? Claro que não faço isso durante o trabalho, durante o exercício do trabalho, porque não cabem certas palavras, e isso é o que eu tenho que oferecer para as pessoas. Agora, Kleber, se uma pessoa te fizer uma pergunta sobre espiritualidade, você vai negar a resposta? Claro que não, né? Eu vou dar aquilo que tenho, né? Mas dou e encerro o assunto e vamos seguir aqui no bate-papo fraterno. Agora, em relação à sociedade, né? Em relação à vida comum, a vida que você experimenta todos os dias além do portão da sua casa. Como que o espírito, quais são as responsabilidades do espírito nisso tudo, né? Primeiro, a convivência em grupo, né? Como comunidade. E nesse aspecto também não cabe somente o exercício do conhecimento espiritual só na casa. Ele tem que ser levado para a rua. Na rua, a situação, a dificuldade se amplifica. Porque ali na rua está cada um correndo atrás do seu, defendendo o seu, cada um querendo passar por cima do outro a qualquer custo, né? Nós já sentimos isso na pele, eu tenho certeza. E você tem que ter um olhar, na minha percepção, de que, peraí, eu não preciso competir com o outro, né? Não é uma largada de uma corrida, não. É uma vida onde todas essas pessoas que estão aqui, nesse ônibus, nessa empresa, nesse local que eu estou, estão em busca do alimento, estão em busca de uma qualidade de vida, estão tentando levar o pão e o sustento para o seu lar, porque outras pessoas muitas vezes dependem daquela pessoa. Então isso é exercer a vida em grupo. Isso é ser espiritual, ter espiritualidade na prática, né? E aí é comum essas histórias. Ah, fui prejudicado pelo meu colega de trabalho que me denunciou, né, falou mentiras sobre mim, me acusou de certas situações,
e eu perdi o emprego, e ele foi promovido e tudo mais e tal, e por aí vai, né? Será que esse é o comportamento daquele que está seguindo os caminhos de Jesus? Eu vou falar nem de espiritualidade, tá? Será que esse é o papel que nós temos que exercer? Será que eu não tenho que ter essa empatia, uma relação de construir aquilo que me é de direito e esquecer um pouco dessa competição, dessa vida, né, difícil que nós temos? Uma vida de turbulências constantes? Esse papo de um leão por dia. Não, isso não rola, né? Você não tem que sair por aí matando ninguém, não tem que sair por aí tirando ninguém da sua posição, né, tirando as pessoas daquilo que elas fazem. Mas ela faz tudo errado, ela é maldosa. Olha para a sua vida, cuida de si mesmo, faça por você. Deixe o outro com os comportamentos dele, assim como você tem os seus, né? Não entre nesse campo de guerra, de luta entre uma pessoa que está próxima a você em alguma atividade que você exerça fora do seu ambiente doméstico, para querer ser mais forte que ele. Querer, se sobrepor ao outro, né? Muitos ficam em pensamento de, nossa, que coisa horrível, o mundo, conflitos, batalhas. De fato, isso tudo é muito ruim. Mas será que a gente não exerce esse mesmo contexto numa vida comum? Será que todos os dias eu saio da minha casa para confrontar o outro, para duelar com o outro, para disputar com o outro 4, 5 metros de espaço no trânsito ali, numa vaga ali, né, numa faixa da via? Não é? Porque, por exemplo, para quem mora em São Paulo aqui, a grande adversidade da vida é conviver nesse trânsito, é se locomover. Isso é uma guerra constante. Parece que a gente não somos irmãos, parece que não temos o mesmo pai. Parece que se você tivesse ou eu tivesse uma máquina muito grande, conseguisse passar por cima das outras pessoas, eu passaria sem pensar 2 vezes, porque o meu é o mais importante. Eu tenho pressa, eu tenho necessidade, o outro não tem, o outro está com tempo. Mas o engraçado é que o outro do outro carro pensa exatamente a mesma coisa. Então esse convívio social, para aquele que busca a espiritualidade, que entende as questões que envolvem o espírito, entende que estamos aqui espiando e provando, vivendo em coletivo, que nada aqui é uma verdade para nós, você tem que exercer essa paciência, essa empatia, essa mansitude, né, em relação àquilo que nós visualizamos todos os dias, aquilo que nós experimentamos na vida. Eu serei um fracassado se assim não fizer, Kleber. Se eu não tiver a faca nos dentes, se eu não tiver um olhar sedento por uma vida material, pelas conquistas, eu não terei nada, né? Muitos vão se apoiar nisso, muitos já pensaram nisso, talvez alguém aí tenha pensado quando eu disse essas coisas, que eu tenho que vencer a qualquer custo, é faca nos dentes, eu tenho um boleto, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que lá. Ok, faça como quiser, como desejar. Não estou aqui para dizer aquilo que você tem que fazer, como você tem que se comportar. Mas aquele que leva junto consigo, em seu coração, para fora do portão, os princípios e os propósitos da vida espiritual, da vida como espírito, não tenha dúvida que você será amparado pela espiritualidade. Tá? Tenhamos fé. Jesus falou muito a respeito disso. Tenha fé, acredite. Então, se você levar um comportamento positivo para fora da sua casa, exercê-lo no seu trabalho, na vida social, num passeio, num centro comercial, num shopping, respeitando, sendo empático com as pessoas, né? Tendo um olhar fraterno, algo positivo, e você muitas vezes pode se sentir vulnerável porque faz isso, né? E pode se sentir prejudicado, não será. A espiritualidade irá fazer a parte dela, ela irá colocar aquilo que de fato você merece e precisa na escolha que fez. No momento que você está escolhendo para você como um espírito vivendo aqui, e não como um ser material, um algo, né, que só está tentando ali ser maior que todo mundo. Tá? A espiritualidade, muitos acham que ela possa ser ingênua, né, que ela não entende. Mas os espíritos pedem para a gente viver
dentro das necessidades somente, não buscar o excesso, o exagero das coisas, né? Eles não sabem da nossa vida, eles não sabem do meu compromisso, das minhas necessidades. Claro que eles sabem, né? É lógico que eles entendem isso. A consciência do espírito, né, desdobrado fora do corpo, aliás, o espírito não encarnado, é muito maior do que a nossa, limitado por um veículo físico. Então a inteligência dos espíritos que rodeiam você, os espíritos da luz, os mentores, né, da individualidade, compreende perfeitamente a condição de uma vida de um encarnado. Não há necessidade de nós nos preocuparmos com isso. Mas como eu disse, muitos querem que os espíritos forneçam somente matéria, somente situações favoráveis na matéria, onde eu me entorpeça cada vez mais com os prazeres da carne, onde cada vez mais me torne escravo da felicidade perecível, das coisas que adoecem o meu espírito, né? Muitos querem isso, buscam o contato com o espírito, a vontade ali da conversa com o espírito, para pleitear a ele uma casa nova, um carro novo, uma viagem para fora do país, e por aí vai, né? E será que é isso que os espíritos têm a oferecer para nós? Eu já gravei sobre isso, já falei sobre isso. É você dar algo a alguém que já está doente, é você dar mais doença a alguém que está doente, tá? Peça esclarecimento, peça conhecimento, peça entendimento, peça isso. Isso eles podem te dar, isso eles irão proporcionar a você. Os espíritos de fato intercedem na vida material quando a situação é de uma escassez, aonde a vida está sendo colocada em risco, aonde há um perigo iminente à existência do espírito encarnado. Aí eles vão manipular as situações para que essa pessoa saia daquela necessidade extrema e comece a dar os primeiros passos a se reerguer numa vida normal. Entendam bem, normal. Mas tudo que é o excesso para nós, tudo que é ilusório, tudo que nos vicia, nos entorpece, os espíritos de luz não irão trabalhar nesse sentido. Eles irão honrar aquilo que a grande espiritualidade, os grandes mestres espirituais esperam de uma terra, de um mundo como esse, que é o desenvolvimento da consciência, é o desenvolvimento da convivência social, do grupo espiritual, e não do enriquecimento pessoal, e não dos prazeres pessoais. Então, entenda bem esse assunto e aplique, né? Se você concordar com isso, se você não concorda com isso, tudo bem, faça do jeito que lhe compete, que você entenda como melhor. Eu não estou aqui para colocar sobre você algo que você tenha que fazer. Nunca foi essa a ideia. Você precisa construir, porque assim também não funciona, tá? A imposição do comportamento não funciona a ninguém. Eu preciso compreender isso, eu preciso entender os passos e o porquê dessas coisas, né? Se você assim desejar, experimente na sua vida ter aí um momento de um convívio empático com a sociedade, de um convívio de entendimento. Mas como ter empatia, Kleber, frente às coisas que eu observo de comportamento das pessoas, né, de barbáries das pessoas e tudo mais? Já parou para pensar que o conhecimento daquela pessoa, nessa situação que você observou, é o ápice de tudo que ele consegue fazer? É o ponto mais alto da sua consciência? Pois bem, respeite isso, entenda isso. E como a gente sabe, não nos compete o papel de avalistas, de julgadores, né, de juízes da vida alheia. Eu tenho que olhar para mim. Se eu olhar para mim, já tenho muita coisa para fazer. E eu gasto meu tempo avaliando o comportamento e a conduta do outro. Viva para você, né? Se você não pode ajudar, não atrapalhe na existência do outro. E quando você julga o outro, você coloca sobre o outro pensamentos, né, duros e pesados, você não está ajudando em nada aquele espírito a se esclarecer. Você está, na verdade, colocando sobre ele coisas negativas, mais ainda energias negativas sobre o ombro daquele irmão. Então vale aí a meditação, o pensamento em relação a tudo isso. Viva para você, porque no final, como diz Joana de Ângeles Aldivaldo, no final dessa existência, não é você contra o outro, é você contra você. Você sentará em algum lugar na vida espiritual, irá meditar sobre aquilo que você fez na sua última existência
como carne, e irá ter ali para você a menção de que fui muito bem ou fracassei em todos os sentidos, não avancei naquilo que precisava, me comportei mal, vivi para os prazeres, para as necessidades, vivi em troca, em busca de ser maior do que o meu irmão, de ser mais notório do que todas as pessoas. Né? Então, para não ter que passar por isso, por esse arrependimento pessoal, trabalhe, né? Busque essa transformação, esse entendimento. Ah, mas eu tenho dificuldade de entender. Se esforce um pouco, né? Não desista na primeira vez. Tenha fé. Acredite que você é capaz. Deus capacita nós quando nós nos colocamos na direção correta da existência do Espírito. E se você assim fizer, certamente você colherá frutos. E não desista durante a trajetória, durante o percurso. É exatamente isso que alguns espíritos querem que aconteça. Que você abandone o caminho que você acaba de escolher e volte a ser o que era antes, porque o que você era antes era combustível para as suas necessidades. E o que você está se tornando para eles não é nada. Não é nada agradável, não é nada satisfatório para eles. Então, a responsabilidade e tudo isso está nas minhas mãos e está nas suas mãos. E é a hora de a gente, se assim desejar, fazer essa mudança. Foi como eu disse na sexta-feira, não há nada de errado que não aconteça comigo, que eu não seja o responsável por aquilo. Então tudo aquilo que acontece comigo na minha vida é minha responsabilidade. Tá certo? Então daqui em diante eu vou responder as perguntas de vocês, para que a gente aí converse um pouquinho mais sobre espiritualidade, tá bom? Só um segundinho aqui para mim tomar uma água e a gente já dá continuidade.